Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar? Eu sou Michele Bonaretti. Nós estamos estudando, na verdade, finalizando hoje a penúltima aula do livro de Atos, tá? Vamos falar sobre o capítulo 27, Paulo indo a Roma. Vamos falar um pouquinho da viagem e dos perigos dessa viagem de Paulo. Mas antes, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu vou te indicar aí lá no site do projeto, no www.projetoraissemcessar.com, e visitar as outras aulas, né, desde o início do livro de Atos, além das aulas dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Ainda nós temos as orações da palavra, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Ou você pode acompanhar o projeto através do Spotify ou nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Como eu falei, nós vamos hoje começar o livro, o capítulo 27, falando ali da viagem, né, de Paulo na... Bem, vamos começar então, né, falando sobre essa viagem, Paulo indo a Roma. Conforme a gente já viu, né, nas aulas anteriores, nos capítulos do livro de Atos, né, a viagem de Paulo, né, pelas águas do mar Mediterrâneo, descrita por Lucas, eu acho que quando a gente começou o livro de Atos, eu cheguei até a falar isso, e foi uma demonstração, né? Lucas descreveu assim, foi bem minucioso, explicando como é que era, uma demonstração de como eram essas antigas viagens marítimas, né? Como as pessoas conseguiam viajar, né? E o que acontecia durante esse percurso. Paulo, em todo o livro de Atos, ele se mostra ali como protagonista, né? Aparecendo no centro dos acontecimentos. E durante a viagem, Paulo é consultado, né, inclusive ali pelo centurião que estava levando ele como preso e os outros, né, querendo saber qual rota seguir, né, onde deveriam parar. Pelo menos nós podemos observar que Paulo deu a sua opinião ali sobre tais assuntos quando nós lemos o livro. Foi em Malta que Paulo passou a ser, inclusive, um prisioneiro com privilégios, porque Deus colocou ali uma pessoa de bom coração, né? Recebendo ali atenção, né? Privilégio diante dos acontecimentos. Lucas dá ali uma amostra, né? Dessas viagens, mostrando, não só descrevendo ali tudo que envolve a Paulo, né, em mínimos detalhes, como eu falei, né, como funcionava aquelas viagens marítimas, a insegurança por navegar em mares revoltos, como é que eram os navios. Tanto é que, segundo Lucas, eles não se atreveram a ir direto para a Itália, mas saíram costeando ali o litoral, evitando ainda navegarem durante a noite. De fato, devia até ser um alívio, né, quando os tripulantes do navio conseguiam chegar ali em terra firme diante dessas incertezas que deviam surgir durante essas viagens e com a falta, né, de tecnologia nas viagens de antigamente. Os riscos, né, que as pessoas corriam durante o percurso devia ser de deixar todo mundo de cabelo em pé. Lendo o livro, realmente percebe-se que era desafiador. O começo da viagem, né, Paulo mostra ali ser um grande exemplo para nós de demonstração de fé durante essa viagem conturbada, né, com risco de morte. Paulo se mostrou inteiramente confiante em Deus nesses momentos mais difíceis. E eu falo que ele nos é como exemplo porque muitos de nós não passamos por esse tipo de dificuldade e não temos, a verdade é essa, não temos essa sobriedade que ele teve, né? Essa paciência, essa confiança de se manter calmo durante toda aquela tempestade. A Bíblia, Lucas descreve ali que ele teve como companheiro Aristarco de Tessalônica, que o próprio Paulo, mais à frente, cita ele, né? E claro, o próprio Lucas, quando nós estamos lendo, Lucas enfatiza a sua companhia quando ele se coloca como protagonista, como narrador ali da história, né? Está escrito na palavra assim: fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônico de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Então, Lucas, né, nessa de chegamos,
fizemo-nos estar conosco. Ele se coloca ali como, né, o protagonista, como ali narrador daquela história, ele dentro daquela história. Paulo se refere a Aristarco, como eu falei lá no livro de Colossenses, né, falando que Aristarco estava ali preso com ele também. Então Lucas descreve, percebe-se que Lucas estava presente pelo mínimo dos detalhes que ele coloca na sua narrativa. Agora, o próprio Lucas não explica a razão da sua companhia a Paulo nessa viagem, nem Paulo faz nenhum comentário mais à frente. Talvez o Espírito Santo tenha convencido Lucas a acompanhar Paulo para dar o seu apoio como amigo, como próprio médico, não se sabe, e para que pudesse mais tarde, talvez, ou o Espírito Santo mandou até para que ele, né, mais tarde pudesse registrar esses acontecimentos com tantos detalhes durante essa viagem, como foi descrito. Por misericórdia do Senhor, Paulo foi entregue aos cuidados ali de um centurião, como eu falei, que tratava ele com uma humanidade. A própria palavra fala que quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônico de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos para que, né, e obter ali assistência. Então, ele realmente não só tratava Paulo bem ali dentro na viagem, como ainda permitiu que ele fosse visitar os amigos ali naquela cidade. A Sidom, essa cidade, né, onde Paulo teve essa permissão para ver algum dos amigos e receber dos amigos essa assistência, foi uma famosa cidade dos cananeus que está descrita lá no livro de Gênesis, no capítulo 10. A palavra do Senhor faz essa referência, né? Aliás, faz várias referências ali sobre a cidade de Sidom. Depois que partiram de Sidom, eles navegaram ao longo da costa de Chipre, atravessando o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra, na Lícia. Foi então que o centurião, achando um navio alexandrino de partida para a Itália, os fizeram embarcar ali todos os presos. Lucas então narra a parte mais difícil dessa jornada a partir deste ponto. Está escrito assim: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinido, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Então, Lucas realmente dá ali bastante detalhe. Navegamos sobre a proteção de Creta na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Na primeira etapa ali dessa viagem a Roma, né, após todas essas adversidades, Paulo chega a esse tal de Bons Portos, segundo a palavra, para um breve descanso. O nosso Deus, esse bons portos nos faz lembrar, né, da palavra do Senhor, que ele nos dá escape durante as tentações ou provações, como está escrito na palavra, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, a palavra fala que ele nos dará, juntamente com essa tentação ou provação, né, livramento, de sorte que nós possamos suportar. Então, ali, Bons Portos, nós podemos entender que foi ali um livramento, né, do Senhor, para eles pararem, depois de costearem ali, conforme nós acabamos de ver, né, com ventos contrários, eles pararam em Bons Portos. E Paulo, nós vamos ver a seguinte, que ele tenta fazer com que as pessoas permaneçam ali por um período, mas claro, não quiseram ouvir o Espírito Santo. Então, nós vamos entrar agora um pouco dos perigos da viagem. Como de costume, né, a gente já tem lido, aprendido em Atos, o Espírito Santo sempre avisou a Paulo sobre os perigos que ele ia passar, né, durante o percurso da viagem. Nós lemos que, inclusive, ele falava, não segue por aqui, que vai acontecer isso e isso. Ou segue por aqui, mas saiba que vai acontecer isso e isso, né? E ele fez ali a mesma coisa com ele, explicando para ele o que ia acontecer, né? Como ele fez com Paulo realmente em todas as suas viagens. Segundo a palavra, né?
parecem terem se reunido ali para discutir a respeito da viagem, e Paulo lhes disse o seguinte: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, né? Com dano e muito prejuízo, não só à carga do navio, né? Mas também para a nossa vida. Paulo fala com eles. Mas como? O centurião, por não conhecer o Senhor, não saber nem entender o que significa revelação, ele deu mais crédito à opinião do piloto, ao mestre do navio, do que o próprio Paulo, né? O Paulo estava ali sendo inspirado pelo Senhor, mas eles acharam melhor seguir a opinião daqueles que tinham experiência, né, que trabalhavam com aquilo, que já navegavam, enfim. E por isso, acharam melhor seguir viagem do que permanecerem no porto lá, no tal dos bons portos. Pois, segundo eles, o porto não era próprio para invernar ali. Eles preferiram seguir viagem tentando chegar à Fenícia e passar lá o inverno, né? E, claro, no começo, a viagem até começou tranquila, mas não tardou para que os ventos mudassem de direção. Está escrito o seguinte: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto, olha só, a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado, segundo Lucas, Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. De tão forte era o vento, eles não conseguiam mais manejar o navio, né, dirigir o navio, e foram sendo deixados levar pelo vento. Como a tempestade não passava, né, e os açoitava ali furiosamente a embarcação já por muitas horas, a tripulação passou a aliviar o navio, lançando sua carga ao mar. Em um dado momento, Lucas destaca o seguinte: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, né? Eu imagino o desespero que estavam aqueles viajantes. Já devia, a palavra fala que eles já haviam parado de se alimentar, talvez ali tentando fazer um jejum para os seus deuses, né, tentando obter ali misericórdia. E Paulo os lembrou do conselho que havia dado antes, lá no início da viagem. Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E essa passagem nos mostra como é importante ouvir e o obedecer de Deus, né? O salmista confirma, tem uma palavra no Salmo que confirma essa confiança de Paulo que ele tinha no Senhor nesses momentos difíceis. No Salmo 107, nos versículos 29 e 30, está escrito que Deus faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com bonança e ele, assim, os leva ao porto desejado. Por isso, né, essa lição ali de Paulo, né, nas tempestades da vida, né, nos mostra como é importante a comunhão com Deus. A nossa comunhão com o Senhor precisa ser maior, né, do que as experiências de vida, por exemplo, né, nessa até dos especialistas, porque nessa passagem o Espírito Santo tinha falado ali com Paulo: fiquem, mas as pessoas se achando especialistas, conhecedoras dos mares, eu já navego há tanto tempo, eu faço isso há tantos anos, né? Os experientes acham que tem ali controle da situação, né? É bem verdade que nós, como seres humanos, sabemos, né, que
a maturidade, a experiência, até habilita, nos amadurece. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele é o Deus do agora, né? Ele sabe do que pode acontecer. Mesmo que sejamos experientes, habilitados, maduros em certos assuntos, né, em certos afazeres, nós devemos sempre nos colocar nas mãos do Senhor, sempre pedir orientação, buscar direção. Nós não devemos nos apegar na nossa experiência, né, sem buscar a direção do Senhor. Pois quando nós fazemos isso, nós estamos literalmente dizendo a Ele que nós não precisamos da sua direção, que nós sabemos como fazer, que nós sabemos como alcançar esse resultado. E na época das tempestades, o que a gente precisa muito ter cuidado é exatamente com essa nossa soberba, né? Com esse nosso achismo de achar que em tempestades, que com a nossa experiência, com tudo que nós sabemos, podemos conseguir resolver com as nossas próprias mãos. E a gente sempre tem que lembrar que quem sabe de todas as coisas é Deus. Nas tempestades, não é as nossas habilidades, né, que vai vencer, mas a estratégia, o direcionamento que vem do alto, que vem do Senhor. Pois sem essa direção de Deus, né, as coisas tendem a piorar, como piorou nessa viagem que Paulo estava fazendo, né? Ali, quando começa a viagem, fala que os ventos estavam calmos. Como as coisas aos nossos olhos são enganosas. Eles só partiram a viagem porque estavam dizendo que os ventos nos eram favoráveis, né? Então, assim, Deus sabe daquilo que vai acontecer no futuro. Quando a gente recebe uma proposta que os ventos parecem favoráveis, quando a gente entra num relacionamento que os ventos parecem favoráveis, quando a gente vai procurar um emprego que os ventos parecem favoráveis, tudo que a gente vai mudar de direção, que os ventos aos nossos olhos parecem favoráveis, a gente primeiro precisa saber se realmente é da vontade do Senhor, porque nem tudo aquilo que os nossos olhos veem é a verdade. A verdade é que na tempestade, né, ou nessas mudanças da vida, a visão espiritual precisa contar mais do que a experiência humana, do que aquilo que a gente está vendo. O centurião optou por escutar a opinião do piloto, do mestre do navio, né, do que o que Paulo estava dizendo, né? Porque por muitas vezes, como eu falei, esses ventos calmos podem nos levar ao encontro de grandes tempestades, como aconteceu com eles. Pois muitas das vezes aquilo que parece, né, fácil, aprazível aos nossos olhos, não é da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito, há tempo de seguir e há tempo de esperar. Nas tempestades da vida, devemos sempre querer na palavra do Senhor e esperar sempre no Senhor e não tentar resolver o problema com as nossas próprias mãos e muito menos buscar conselhos com os experientes, com aqueles que não conhecem o Senhor. E mesmo com aqueles que conhecem o Senhor, buscar experiência, conselhos com experientes e não com Deus é um erro. Sempre devemos buscar auxílio do Senhor para saber qual será o nosso próximo passo. Eu achei maravilhosa essa parte, foi de uma lição maravilhosa. Como eu disse, semana que vem é a última aula do livro de Atos e o Projeto Orar Sem Cessar vai entrar de férias. Vamos retornar apenas na primeira semana de janeiro, pós os feriados, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui comigo, acompanhando as aulas. Na próxima aula nós vamos abordar o naufrágio, né? E Paulo na ilha de Malta, depois ele chegando a Roma e está finalizado o livro de Atos. Por hoje é só e acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orar Sem Cessar.